Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui das apostas redatores para o Enem 2024. Hoje nós temos uma das propostas temáticas que foi até simulado do curso de redação Redatores, e essa proposta é o desaparecimento das bibliotecas públicas no Brasil. Se você é do curso, você vai perceber que na página vai estar anexado o PDF desse tema, e se você está vendo esse vídeo no YouTube, eu vou colocar para vocês o PDF desse tema na descrição do vídeo. Já segue a gente aí nas redes sociais, curte, comenta, compartilha com os amigos e me diz o que mais, né, tu argumentaria nessa temática de redação. O nosso tema ele tem aí por palavra-chave a expressão bibliotecas, né, para ser mais específico, bibliotecas públicas, e a nossa problemática central é o desaparecimento. A gente pode também entender que no lugar de desaparecimento, a gente pode pensar em desvalorização, a gente pode pensar em fechamento das bibliotecas públicas. Esse é um contexto mais geral do que eu tenho que discutir sobre a temática. Tivemos, só para poder justificar, projetos de leis em 2024 voltados para bibliotecas públicas, projetos que incentivam a ida do cidadão para a biblioteca. E, além disso, tivemos dados atualizados em 2024, eu falei 2023, eu acho, 2024, a respeito do número de bibliotecas públicas que desapareceram nos últimos anos. Tudo isso aqui está no texto motivador. Se você clicar para abrir o PDF, você vai encontrar. No nosso fichamento rápido, nós temos aqui conceitos, introdução, argumento 1, argumento 2 e proposta de intervenção. O conceito ele serve para você entender a temática como um todo. Então, é importante entender a temática para saber o que vai ser discutida. Ele vai colocar que bibliotecas são instituições ou espaços dedicados à coleção, organização, preservação, disponibilização de informações em diversas formas e formatos, para consulta pública ou restrita. Ele até coloca, né, que a biblioteca ela pode ser bem diversificada, mas, obviamente, quando nós falamos em biblioteca, nós estamos falando de livros. E existem algumas diferenças. A biblioteca pública ela é aberta a toda a comunidade e financiada pelo governo, com a missão de democratizar o acesso à informação e à cultura. Aqui você já consegue, inclusive, pensar no conceito de repertório de Constituição Federal. Bibliotecas acadêmicas associadas às instituições de ensino superior, que no caso são as universidades. Bibliotecas escolares, que são aquelas bibliotecas que nós encontramos na escola. E bibliotecas especializadas, voltadas para as áreas específicas do conhecimento jurídico, médico, entre outros fatores. Nós estamos falando de biblioteca pública. Ela é de acesso democrático, então todos precisam ter acesso, todos precisam ter condição de acesso. Saindo dos conceitos, nós vamos já para a introdução, né? O que eu colocaria aqui de alusão na introdução para montar a minha redação sobre esse tema? Certamente você já estudou na história a história da Biblioteca de Alexandria. Então aqui eu faria uma alusão histórica. O que é uma alusão histórica? Você apresenta um fator histórico, depois você faz uma alusão com o Brasil contemporâneo. O que é essa alusão? Comparação. Como era a problemática no passado, como é a problemática hoje. Repertório histórico. A Biblioteca de Alexandria, considerada uma das maiores e mais importantes da antiguidade, era um símbolo de conhecimento e de cultura, reunindo obras de todo mundo conhecido. Seu desaparecimento, causado por uma série de eventos catastróficos, é frequentemente lembrado como uma perda irreparável para a humanidade. Cara, esse repertório para esse tema é perfeito. Você cita a Biblioteca de Alexandria, que foi um artefato cultural, que foi um patrimônio da humanidade, diga-se de passagem, que devido a diversas catástrofes desapareceram, e nós podemos fazer uma alusão trazendo para a realidade brasileira. Então, o que eu coloquei para vocês? No Brasil, o fechamento de bibliotecas públicas reflete um descaso semelhante com a preservação e a disseminação de conhecimento. Olha que interessante. Nós vamos colocar que no Brasil, o desaparecimento das bibliotecas, ele faz uma analogia ao que aconteceu em Alexandria. Porque aí essa analogia vai me trazer a questão de que não há preservação, né? E isso dificulta a disseminação do conhecimento. Então é uma introdução onde você vai ter o repertório histórico e você faz a alusão. Como tese para os dois argumentos, nós podemos colocar a falta de investimento público e o crescimento da cultura audiovisual.
Ou seja, um argumento para falar do Estado e o outro argumento para falar sobre a sociedade. Então, quando eu falar aqui em cultura audiovisual, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo uma cultura onde as pessoas elas consomem mais o quê? Elas consomem filmes, elas consomem música, elas consomem série, e esse consumo faz com que a leitura diminua com o tempo, e isso prejudica o acesso às bibliotecas, porque se ninguém vai na biblioteca, não há investimento para a preservação. Então é a introdução que vocês podem apresentar. No argumento 1, temos o seguinte. No argumento 1, nós podemos colocar aqui, ó, afirmação, vou culpar o governo. A falta de investimento público é uma das principais, olha que interessante, causas do fechamento de bibliotecas públicas no Brasil. Se você tem seu repertório coringa, a ideia aqui é fazer o quê? A ideia é a gente usar o repertório coringa, como a Constituição Federal, para trazer uma culpabilização do Estado, do poder público. Eu coloquei assim, ó. Conforme a Constituição Federal, é dever do Estado investimento em educação e em cultura de qualidade para todos. No entanto, para fazer a alusão, nota-se que o postulado legislativo não está sendo cumprido. Aí eu faço a fundamentação, ó. Pois a diminuição do investimento em cultura e educação reflete a priorização de outras áreas em detrimento do desenvolvimento intelectual e cultural da população. Sem os recursos necessários para manter as bibliotecas, muitas acabam sendo fechadas, privando comunidades inteiras de acesso a livros. E é uma fundamentação que eu já trago a vocês tanto a explicação da problemática como a consequência. Então o poder público ele não faz um investimento adequado, e uma consequência disso aqui é justamente eu privar a sociedade de acessar a cultura, eu privar a sociedade de acessar informação e educação. Então, argumento 1, você pega seu modelo, você critica o Estado. Vamos para o argumento 2. No argumento 2, nós não teremos repertório coringa. Na verdade, no argumento 2, eu quero estabelecer uma argumentação mais livre e mais autoral. Como é que vai funcionar aqui? Além disso, o crescimento da cultura audiovisual contribuiu para a diminuição da procura por livros e, consequentemente, por biblioteca. Então, qual é o conceito? As pessoas estão consumindo muita cultura audiovisual, como filme, série, música. Isso virou a principal atividade de lazer e entretenimento de diversas pessoas e, por consequência, a quantidade de pessoas que leem caiu. Então, diminuiu o número de pessoas que leem. Se as pessoas não leem, elas não compram livro e provavelmente elas nem vão à biblioteca pegar livro emprestado. Beleza? Repertório. Você citar plataformas como YouTube e Spotify cabem como uma luva nesse argumento. Então, citou, já funciona como repertório. E aí, na fundamentação, o que eu vou discutir? Que com fácil acesso a recursos audiovisuais, boa parte da população, sobretudo os jovens, diminuiu o consumo de livros como forma de lazer. Isso corroborou o enfraquecimento das bibliotecas. Olha que massa. Então, vou ter um argumento aqui voltado para ocupar o Estado, e o outro argumento é um argumento da cultura audiovisual. Não vou precisar de duas intervenções, apenas uma proposta já é o suficiente. Então, cabe ao governo, no papel de garantir os direitos constitucionais, investir na revitalização das bibliotecas públicas. Se elas estão sendo fechadas, é preciso revitalizar. Como é que isso vai ocorrer? Por meio de projetos educativos como sarais literários e eventos nas comunidades para levar os jovens às bibliotecas. Então, qual é a ideia? Se eu levar a comunidade para a biblioteca ela vai ser revitalizada. Finalidade, retomar a frequência da população nas bibliotecas públicas do país. E assim nós temos um fichamento bem interessante, um fichamento bem legal para você falar sobre biblioteca pública. Então esse fichamento, ele praticamente vai te servir para que tu possa construir a tua redação acerca dessa temática. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de seguir aqui o canal Redatores, compartilhar esse vídeo com os amigos e colocar nos comentários o que tu acha desse tema. E para quem é do curso Redatores, vou anexar na plataforma o link com todas essas informações. Então, um grande abraço e até o próximo fichamento temático.